Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Muito bem. Tem sonhador aqui nessa noite? Sonhadores? Olhe para essa pessoa bonita que Jesus colocou para sentar perto de você e dê aquele sorriso que só os crentes da Pão da Vida têm. Pode sorrir, irmão. Não é pecado, não. Mostre que está em dias com o dentista, está tudo. Diga, ainda bem que você veio hoje. Diga, prepare o seu coração. Deus vai falar com você. Isso. Por que a gente às vezes pede para você dizer alguma coisa com alguém? Esses dias eu convidei uma pessoa para vir aqui, ele ficou chateado porque ele disse que ninguém falou com ele aqui na igreja. Aí quando eu cheguei eu encontrei ele, eu disse, pô, todo mundo vai falar com você. Porque o que tem da gente aqui dizendo, fala com seu irmão, diga para o seu irmão, sorria para o seu irmão, cumprimente seu irmão, abraça seu irmão. Não é brincadeira. Então, está resolvido o problema. Tem sonhadores e sonhadoras na casa aqui? Já sabe o que é que eu vou pregar, né? Gênesis 37. Quando você localiza o seu texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de servir ao Senhor essa noite. Agradecer aos meus pastores, pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, pastor Gabriel, pastora Isla, todos os pastores amigos aqui. É muito bom servir a nossa igreja, né? Eu estive com o pastor Gabriel esses dias, eu disse para ele, olha, eu viajo muito, prego em todo lugar, mas pregar em casa não tem igual. Pregar na nossa igreja não tem igual. O povo aqui é caloroso, é um povo bom, um povo inteligente. É maravilhoso isso. Estou acompanhado da minha esposa. Cadê ela, gente? Saiu. Os meus evangelistas estão comigo também, João e Marcos. Meus irmãos, essa palavra está ardendo no meu coração já há alguns dias. E eu queria falar com vocês sobre a história de José. Capítulo 37, versículo 2 a seguir. Se você já encontrou, me dê um sinal com um amém. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Porém Jacó amava mais José do que os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os outros irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Eu digo amém. Você diz glória a Deus. E olha aqui para mim, me preste atenção por alguns minutos. Eu acredito que Gênesis, no capítulo 37, é uma divisão do livro do Gênesis. Se a gente pudesse dividir esse livro em duas partes, a primeira parte ia até o capítulo 37, a segunda parte, os outros próximos 14 capítulos para acabar o livro de Gênesis. A gente aprendeu a vida toda que o livro de Gênesis é o livro da criação e da queda do homem, pois é o início de todas as coisas. E você que é amante da leitura sabe que todas as vezes que você vai ler um livro,
você sabe muito bem o objetivo que aquele livro vai entregar a você. Quando a gente tem a ideia que o livro de Gênesis apenas vai falar da criação e da queda do homem, quando menos a gente imagina, entra a história de homens fantásticos no livro de Gênesis, como a história de Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, na minha opinião, o livro de Gênesis, no capítulo 37 adiante, ele parece que não tem nada a ver com aquele livro ou com as leituras do capítulo 37 para trás. Porque o livro, a partir do capítulo 37, ele se prende à história de um homem por nome de José, que é o que nós estamos lendo aqui nessa noite. Então, com o passar do tempo, a história de José começou a ficar como uma história fascinante, e parece que faz muito sentido na vida de algumas pessoas. Porque tem muita gente que tem processos na sua vida que ele passou, que se assemelha muito à história de José, que tem muito a ver, que tem as características à história de José. Parece que é inspiradora a história de José para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, tem muito sentido a história de José em algumas fases da minha vida. E se eu te der a oportunidade para você responder se a história de José alguma vez na sua vida já fez algum sentido, ou que você já passou por alguma situação semelhante, com certeza você diria que já passou por alguma história semelhante. O capítulo 37 vai falar sobre a história de Jacó. Na verdade, ele começa falando sobre a história de Jacó. E lendo, você vai ver que Jacó já estava nos seus dias finais, em um seu tempo de descanso em Hebrom, na terra de Canaã. E parece que ali ele arrumou um tempo para o seu aposento. Ele cuidava da sua família, ele cuidava dos filhos. Só que os serviços mais braçais, os serviços mais pesados, ele começou a delegar para os seus outros filhos, que era, no caso, apacentar ovelhas ou apacentar gados. Jacó começou a direcionar as funções dos trabalhos que era para ele fazer, ou que ele um dia já fez. Só que ele já está cansado, já está fadigado da vida. Porém, a visão de Jacó ainda estava em dias com Deus. Quando Jacó colocava o olho em alguém ou em um dos seus filhos, ele sabia o coração dos filhos. Parece que ele orava no íntimo do coração de cada um dos seus filhos. José aparece no cenário, no versículo de número 2, que parece que na minha cabeça de pregador, eu comecei a pensar. Versículo 2 diz assim: e esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos. Observe que o escritor vai dizer que a história de Jacó começa naquilo que ele gerou. Vai começar no seu filho. Diferente daquilo que a gente pensa, que a história de Jacó foi aquela história que um dia ele foi enganador, agarrou no calcanhar do seu irmão, mas ele foi para o deserto, dormiu na pedra, viu o anjo subindo, o anjo descendo, agarrou e disse: só saiu daqui com a minha bênção. Deus transformou Jacó em Israel. A gente pensa que é aqui. Só que Deus nos dá uma lição de maturidade para entender que a minha história começa naquilo que eu começo a gerar. A minha história, Wesley, não começa no que eu fiz, na minha carreira. A minha história começa nos meus filhos. Vai começar em João, vai começar em Marcos. A história de José vai começar atrelado na geração que o seu pai teve, que o seu pai olhou para ele e disse: a minha história vai começar em você. Por quê? Porque o pai sempre deseja ao seu filho que ele chegue mais longe do que o que ele chegou. Será que algum dia na vida de Jacó ele não queria ser um governador? Então, para quem é pai, para quem é mãe,
Isso aqui é uma palavra profética. Você vai profetizar sobre os seus filhos. Você vai chegar mais longe do que eu cheguei. Você vai percorrer mais caminhos do que eu percorri. Vai ganhar mais dinheiro do que eu ganhei. Porque os nossos filhos são a continuação da nossa história. Então vamos lá. José é o filho amado, porque ele é o filho da velhice de Jacó. Não é que José era o filho mais moço ou mais novo, porque o mais novo era Benjamim. Mas José tinha algo muito especial que Jacó olhou para ele e disse: eu amo esse menino. Esse menino tem algo diferente, tem uma característica diferente, ele anda diferente, ele se comporta diferente. E o amor de Jacó por José foi aumentando ao ponto dele mesmo criar uma túnica. É o próprio Jacó que vai costurar, procurar as cores. É o próprio Jacó que vai pegar a linha, que vai entrelaçar uma na outra. É o próprio Jacó que vai confeccionar a túnica para o seu filho. E a Bíblia diz que a túnica era colorida. Diga comigo, colorida. Em algumas versões está túnica de mangas longas. Diga comigo, mangas longas. Existia dentro do contexto judaico, da história judaica. Isso aqui é para o Start Pão da Vida, mas eu vou dar uma bolachinha para você. Dentro do contexto judaico, as túnicas eram recebidas de manga curta, porque era normal. Quando alguém recebia uma túnica de mangas longas, que ocupava todo o espaço dos braços, era uma túnica de honra. Diga comigo, túnica de honra. Pega isso aqui que você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Diga, túnica de honra de novo. Isso. Por que a túnica de José é uma túnica de honra? Porque José estava sendo direcionado a ocupar todos os espaços aonde os seus pés pisassem. Opa, alguém deu glória a Deus ali. E é por isso que vai incitar nos irmãos a raiva, porque quem ocupa espaço incomoda quem não ocupa espaço. Quem se destaca incomoda quem não se destaca. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: me desculpe, mas não tenha raiva de mim não. Fique chateado comigo não. Diga, não bote cara feia comigo não. Eu não pedi, não barganhei, não fui lá pagar. Foi o pai que olhou para mim e disse: pega meu filho, pega meu. Tem alguém que levantou a mão para dar glória. Tem alguém que leva, eu vou profetizar. A túnica que o pai te deu é uma túnica de destaque. Pior, você não tem culpa por ter recebido, mas foi o pai que olhou para você e disse: cabe em você, eu fiz do seu tamanho, com as cores do que eu gosto. Acabou. Agora, todo mundo quer túnica, sim ou não? Sim. O problema é que essa túnica que nós ganhamos nos traz muitos problemas. Porque não pense que você vai receber uma túnica e se livrar. Eu vou dizer um negócio para você: se você não der glória, vai piorar a situação. Seja onde for, aonde você se destacar, se prepare, vai aparecer problema. Só que Deus é especialista em colocar você para trilhar caminho, para ter maturidade para lidar com esses problemas. Você pode fazer um carinho no ombro de quem está do seu lado. Diga: eu sei que você não escolheu ser isso. Você não pediu. Eita, glória a Deus.
Você não pediu para ser isso, mas esses problemas que você está enfrentando é natural. O caminho de quem vai chegar mais longe é espinhoso. Os pés vai sangrar, as costas, o chicote vai estralar, mas aonde você vai chegar, preparado por Deus, você vai chegar. Os irmãos de José começaram a olhar e dizer assim: rapaz, o que é que pai quer com isso? Por que que papai está fazendo isso com José e nunca fez com a gente? Pergunta para papai, irmão. E tem uma coisa, tem gente, sabia que tem gente que ora perguntando por que você e não ele? Mas José precisa passar por esses caminhos. Eu sei que a gente vibra, o coração ferve, mas José precisa passar por esses caminhos. Vamos lá. José começa a sonhar no meio de seus irmãos. Ele começa a contar os sonhos. Primeiro ele sonhou com os feixes, que os feixes se curvavam a ele, ao feixe dele, perdão. Depois ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. Pela imaturidade de José, pega isso aqui, ó, olha aqui para mim. Pela imaturidade de José, ele não conseguiu decifrar esse sonho profético, porque Deus mostra a ele duas coisas principais: o sol e a lua. Vamos lá, desse lado aqui você diz o sol e esse lado diz aqui a lua. Vamos lá, 1, 2, 3. O e a. Você lembra da criação? Que quando Deus criou o sol e a lua, não criou apenas para clarear nem trazer calor. A principal função do sol e da lua era para governar. Opa! E o que foi que José foi futuramente? Não acredito não. Não acredito. Deus já estava dizendo para ele: olha o que é que você vai ser futuramente. Sabe por quê? Deus nunca faz os nossos olhos enxergar alguma coisa que Ele não nos queira entregar. Tudo que os seus olhos contemplam, Deus está dizendo: é o que eu quero te entregar, é o que eu quero te entregar. Quando Moisés estava lá no deserto e ele viu a sarça ardente, não foi apenas para mudar a história de Moisés, não, porque lá na frente, quando Moisés está descendo com as tábuas do mandamento na mão, o povo olhou para Moisés e disse: Moisés está pegando fogo. Ou seja, Moisés veio um dia pegando fogo a sarça, no outro dia quem está pegando fogo é ele. Quem tem mão para levantar e boca para adorar, levante as duas que eu vou profetizar de olho aberto. Tudo que os seus olhos alcançou é o que Deus está preparando para te entregar. Se eu fosse você, eu enchia essa casa de glória. Andaramahaya. Vamos lá. Eu estou aprendendo a pregar com esboço com o pastor Gabriel, que eu não gosto de esboço. Diga comigo: vestes do destaque. Moisés ganha, Moisés conta os sonhos. E a partir de então, José. Esse TDAH está acabando comigo, gente. Dá glória a Deus aí.
José, por causa dos sonhos que contou, pastor, era para contar? Não sei. A gente contava também se fosse a gente, principalmente na fase da imaturidade, a gente conta mesmo. Se cair um pix de R$1 na nossa conta, a gente quer contar para todo mundo. Ainda tira print para dizer, olha a bênção que chegou, um conto. R$1. As funções começou a ser dada a José também. Sai, Moisés. A José, para que José fosse observar o trabalho dos seus irmãos. Porque a vista de Jacó não alcançava o lugar que ele queria estar, mas a visão de Jacó alcançava. Quem é a visão de Jacó? Quem é a visão de Jacó? Preste atenção. A vista do pastor Chico pode não estar em todos os lugares, mas a visão está. Tem alguém sempre enxergando da forma que ele, no momento, na sua vista, eu falo de vista. Visão é ampla, não pode alcançar. Então Jacó dizia assim, já que eu não posso estar lá olhando, vai lá, seja você os meus olhos. José ia, só que quando José chegava lá, os irmãos estavam fazendo alguma coisa que não era a função dada do seu pai para eles. José voltava, falava com o pai, pai, é o seguinte, não está do jeito que o senhor está pedindo não. Com isso, os irmãos de José ficam sabendo, José passa a ser mais perseguido ainda. O versículo de número 12 diz assim, se puder colocar aqui no telão para os irmãos acompanhar. Versículo 12 do capítulo 37 de Gênesis. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Como é o nome da cidade? Disse, pois, Jacó a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, eu te enviarei lá a eles. E ele disse, eis-me aqui, pai. E ele lhe disse, ora, vai ver como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou ele ao vale de Hebrom, e José foi a Siquém. José foi para onde? Olha aqui para mim. Para onde o pai mandou José ir? Para onde o pai mandou José ir? Siquém. José era para ir para onde? Quais os caminhos que José tinha que pegar? O caminho de Siquém. Só que a Bíblia diz assim, o versículo 15: e achou um homem que ele andava errando pelo campo. E ele olhou para José, viu que José estava procurando alguém e perguntou assim, a que procuras? E ele disse, eu procuro os meus irmãos. E dize-me, peço-me que diga onde eles apacentam. E disse aquele varão, eles foram daqui, porque ouviu dizer, vamos a Dotã. Só que o pai mandou José para Siquém. Baseado nisso aqui, o que é que o homem está dizendo? José, os homens não estão os seus irmãos não estão em Siquém não. Eles foram para Dotã. Mas o problema de José começa aqui. Por que, pregador? Porque José, no meio do caminho, no lugar de continuar dando ouvido ao que o seu pai falou, ele preferiu dar ouvidos a alguém que ele nunca viu na vida. E José desvia do caminho.
Sabe qual é o nosso problema? Vou ser bem sincero. A gente sabe que o caminho da honra é espinhoso, mas Deus não precisa de fundo do poço para me colocar na cadeira para governar. O problema está aqui: parar de ouvir o Pai para ouvir qualquer um que você encontra no caminho. E quem deixa de ouvir o Pai acaba no fundo do poço. A gente deixa de ouvir o conselho, a gente deixa de ouvir a voz e começa a sair procurando, andando no caminho. José, você está no caminho certo, vá para Siquém. Ele ia e voltava de boa, mas ele foi para Dotã. Mas o pai não mandou ele ir para Dotã. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim, ó: quando você para de ouvir o pai, se prepare, o fundo do poço te espera. Eu conheço muita gente que parou de ouvir o pai para ouvir qualquer um. Parou de ouvir Deus para ouvir qualquer um que encontrou no meio do caminho. Deus disse: faça assim, vá assim, pegue esse caminho, ande por aqui. Mas você encontrou qualquer um, deu ouvido, saiu da igreja, saiu da promessa, desviou dos caminhos do Senhor e está andando pelo caminho pensando que o fundo do poço não está te esperando. Eu estou profetizando para uma igreja viva aqui hoje. Você não vai parar para dar ouvido a qualquer um. Você vai andar ouvindo aquilo que o Pai falou. Se o Pai disse que era por aqui, eu vou por aqui. Se o Pai disse que é para obedecer, eu vou obedecer. Se o Pai disse que era para andar por aqui, eu vou por aqui. Escute, a cadeira da honra está preparada, independente aonde você vá. O problema é que muita gente fica ouvindo todo mundo. Ouve uma palavra de Deus aqui, um direcionamento na sua casa, do seu pai, do pastor, que orou tanto, pedindo tanto uma palavra a Deus para o seu coração. Aí você chega em casa, vai abrir a live dos profetas, desfazendo tudo aquilo que você ouviu na casa. Pega outros caminhos, vai para o fundo do poço e está lá dizendo: é o diabo. Não, foi você mesmo. Eu sei que o glória a Deus diminui numa hora dessa, mas eu tenho que mexer com você. Tem gente que está terminando 2024, começou de um jeito e pensou que ia terminar do jeito que começou. Estava tudo bem, até você ouvir o Pai. Depois que você começou a ouvir qualquer um, desandou. Mas eu estou profetizando que 2025 talvez seja a minha última mensagem aqui na nossa igreja do ano 2024. Eu estou profetizando que 2025 a cadeira da honra está te esperando. Eu estou profetizando de olho aberto, porque o céu me autoriza a profetizar isso. Eu estou profetizando para quem tem ouvidos abertos a voz do Pai. Ninguém vai te enganar a partir de hoje. Ninguém vai ludibriar a sua mente. Ninguém vai entrar na sua mente dizendo: faça assim, faça de outro jeito. Não, eu vou fazer aquilo que o meu Pai disse que era para fazer. Ponto final. Só que infelizmente José vai para Dotã. Quando José vai, os irmãos dizem: lá vem ele, vamos pegar ele agora. Porque até pai pensa que a gente está em Siquém, mas a gente está em Dotã. José chega, um dos irmãos olha para ele, tem temor e diz assim: ninguém mata, ninguém fere, vamos jogar ele aqui num poço, tirar dele a túnica. Tirar o quê?
tudo isso por causa da túnica. Você vai ver na história de José que sempre tentaram prejudicar ele usando a túnica. Vamos matar um animal silvestre, melar a túnica de sangue e dizer a pai que mataram José. José foi morto por um animal. Jogaram José no fundo do poço. E está lá José no fundo do poço, na lama. Pegaram a túnica, levaram até Jacó. Disseram: Jacó, pai, está aqui, ó. Mataram José. O coração do pai entristece. O coração do pai quase sai. Talvez a pergunta de Jacó é: por que eu mandei ele para Siquém? Só que se José tivesse ido para Siquém, ele tinha voltado lá e a única coisa que dizia é: pai, não vi ninguém. Mas ele vai para Dotã. O que é que você vai fazer em Dotã, filho de Deus? Mas ele foi. Venderam José, levado para o Egito. O pai está em casa sem saber notícia de nada. O meu filho morreu. A notícia é: morreu. A notícia é: já era. Pior, viu? Com prova na mão. Morreu. Já era. Quando José chega no cenário do Egito, a gente correr, ele vai para casa servir a Faraó, servir a Potifar. A mulher de Potifar vê José, vê que é um menino bonito, inteligente, chama para ter uma noite com José. José diz: não, quero não. Eu posso ter saído do fundo do poço, mas aqui, ó, os meus princípios, não foi isso que meu pai me ensinou. E a Bíblia diz que todos os dias a mulher de Potifar chamava José para se deitar. Não foi uma vez só, era todos os dias. E José dizendo assim: ó, de jeito nenhum. Até que um dia José deu um não, foi sair, ela pegou as vestes, a túnica que José estava usando. Não a túnica que o pai deu, mas outra túnica que ele recebeu. E a mulher pegou na mão aqui e disse: já que você não quis, eu vou prejudicar você. Levanta uma calúnia contra José. E essa calúnia quase atrapalha a caminhada de José. Porque a mulher vai dizer, levantar essa calúnia com prova na mão da camisa, da túnica de José. Fala a verdade, irmão. Se a mulher chegasse para você e dissesse assim: ó, me deitei com José, está aqui a prova. A túnica dele está comigo. Quem nunca foi injustiçado alguma vez na sua vida? Quem nunca teve o seu nome colocado em lugares que você nunca foi? Quantas vezes o seu nome foi assunto em algumas rodas, sem você nunca ter feito o que dizem que você fez? Quantas pessoas foram presos igual José foi, sem ter culpa nenhuma, preso porque fugiu. Pegaram a túnica do destaque
acabaram. Pegaram a túnica da reputação. O filho de Jacó estava tendo um caso com a mulher de Potifar. Sem José ter culpa. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Pega na mão de quem está do seu lado. Como forma de consolo, diga: Deus é contigo. Pode ficar com a mão segurada na mão dele. Diga: Deus é contigo. Deus é contigo. Eu sei que você já passou por alguma situação constrangedora. Eu sei que já colocaram o seu nome em algum lugar, disseram que você fez sem ter feito, que viu sem ter visto. Mas Deus é contigo. Tem um Deus do céu que não dorme. E tem uma coisa: se não mataram ele lá no fundo do poço, deixaram vivo porque quis. Porque se deixar quem tem promessa vivo, Deus muda a história do negócio. Deus muda a história do negócio. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Chacoalhe, porque esquentou. Diga assim: quem te perseguir, bote para matar. Porque se você ficar vivo, ninguém segura você. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Tem glória ali, ó. Tem glória. Isso, irmã, entra no mistério. Se deixar quem tem promessa vivo, saia da frente, Satanás. Termino. As 3 túnicas de José. Vai dar um livro isso aqui. Grita bem alto: vestes da promessa. Faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu decifrar o sonho. Vai chamar quem? O sonhador. De sonho eu entendo. O copeiro diz assim, ó: Faraó, você não conseguiu decifrar? Ninguém aqui conseguiu decifrar? Tem um menino que está lá na sala. Alguém vai lembrar do seu nome. Alguém vai lembrar do que você fez. Eu estou profetizando com a autoridade de Deus nessa palavra. Não pense que você está esquecido não, tá? Tudo que você faz para o reino, Jesus, Deus, não tem Instagram, não tem Facebook, mas a Bíblia diz que Ele tem um livro, e Ele anota tudo que você faz. Se prepare, antes de 2025 chegar, alguém vai lembrar do teu nome. Olha aí. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa. Cadê os sonhadores e sonhadoras? Deus vai mexer com o sonho de Faraó, para alguém na prisão lembrar do seu nome. Bata na mão de 3 pessoas até estralar. Diga: sua hora está chegando. A honra está chegando. A cadeira que Deus disse que você vai sentar. Faraó disse: traz o menino aqui. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Bora atravessar o corredor aqui. Eu já vou terminar. Eu estou pregando para quem é sonhador e sonhadora aqui nessa noite, tá? Traga o menino aqui. Deixa o mistério desenrolar.
Faraó, traz o menino aqui. Faraó disse: eu tive um sonho. José disse: conte. O sonho foi o seguinte: eu estava na beira do rio e eu vi 7 vacas gordas. Só que de dentro do rio saía 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E as 7 vacas gordas não sabiam que está sendo engolida pelas 7 vacas magras. Aí José disse: quer que eu conte agora ou depois? José disse: Deus já me deu a revelação aqui, meu filho. Quer que eu lhe diga na sua cara? Eu posso voltar para a prisão de normal? Eu vou dizer: vai ser 7 anos de fartura. Só que no meio desses 7 anos de fartura, quando terminar o 7º ano, a escassez vai vir. O coração de Faraó enche de temor. Aí Faraó diz assim: e agora o que é que nós vamos fazer? Aí José diz assim: você devia procurar um governador. Alguém que entenda os caminhos da escassez. Eu não vou lhe contar a minha história não, Faraó. Mas se tu soubesse o que eu passei para chegar aqui. Eu sei o que é escassez. Eu sei o que é traição. Eu sei o que é abandono. Eu sei o que é tudo isso aí, Faraó. Aí Faraó olhou para ele e disse assim: pois é, José, eu não vi inteligência aqui dentro desse palácio. Porém, a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus estava com José naquele momento. Irmão, José poderia ser inteligente como for. Se o Espírito de Deus não está com José, ele não chega em lugar nenhum. Diga para quem está do seu lado: tua sorte é o Espírito de Deus. Olha a honra, olha a honra. Se tu não der glória a Deus com isso. A Bíblia diz que Faraó mandou preparar uma túnica. Mandou preparar o quê? Ainda disse: traga um anel e uma sandália nova, porque a partir de agora você é o governador deste país. Eu termino para você encher esse lugar de glória e a gente adorar. A Bíblia diz que Faraó pega a túnica e coloca em José e diz assim: ninguém tocará um dedo em ti. Grita comigo assim, grita comigo. A túnica do destaque. Pode gritar: a túnica do destaque. Arrancaram da túnica da reputação. Arrancaram agora a túnica da honra. Ninguém arranca. Ninguém arranca. Segura aqui. Adriana Karina, quando eu dobrei os joelhos aqui, cheguei e fui orar, o céu disse assim para mim: ora por ela. É difícil entregar uma mensagem de Deus para alguém que a gente quase que convive todo dia. Mas eu preciso falar isso para você. O céu me disse que 2024 foi o ano do aperto. Deus te apertou, né? No físico, no sentimental, no financeiro. E parece que você está pensando que 2025 será do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus aqui que Ele está soprando no meu ouvido é: prepare. Porque 2024 foi o ano de extrair. Por isso que eu apertei.
Mas 2025 será o ano da honra, diz o Senhor. Eu disse: Deus, eu não estou entendendo. Ela está pregando aqui, ela está sorrindo aqui, está fazendo todo mundo feliz. E o céu estava dizendo: mas eu estou apertando ela e ela sabe. E ele me disse algo que eu fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo feliz. Marque esse dia de hoje. O céu me disse que é por pouco tempo que passarás nessa terra. Eu vi a bandeira de nações nas suas mãos. E o céu está me dizendo que está renovando uma promessa hoje. É bandeiras coloridas, eu não sei como decifrar. Parece que está dentro da conjunção da Europa. Deus tem preparado um tempo de honra para você. Olha aqui para mim. Vou terminar com o que ele acabou de me dizer. Ele mandou dizer uma coisa: eu vou fazer. Quem tem mão para levantar e boca para adorar aqui nessa noite?